Tá lá, Super Esporte ao Vivaço, 29 de janeiro de 2014, quarta-feira. Muito bem, começamos o nosso Super Esporte. Deixa eu dar um recadinho. Eu ganhei um blog, estou muito feliz. Está lá no gazetesportiva.net, tá o endereço aí para vocês. Não, esse é meu nome. gazetesportiva.net. Aí você vai lá no gazetesportiva.net e procura blogueiros. Tá lá o blog Futebol Poético, que é o meu blog, para tratar, enfim, de uma maneira mais lúdica esse futebol tão sofrido e tão duro que nós vivemos, não é verdade? Entra lá, o primeiro texto explica sobre o que eu vou tratar, a minha ideia, enfim, eu tô falando do Cristiano Ronaldo. Muito bem, agora deixa eu dar um recado, um assunto que eu gosto de falar, eu inclusive fiz mudança esses dias, então é importante falar de pintura da casa. Presta atenção, pintar a casa traz muitos benefícios. Olha só, valoriza o imóvel, gera mais conforto e alegria para as pessoas, ajuda na higiene da parede e protege e embeleza o ambiente. Porém, o cheiro das tintas incomoda um bocado, não é verdade? Errado, hein? Você está pensando errado. Depende com que tinta você vai pintar. Se você utilizar a linha de produtos da Lux Color com suave perfume, esse problema está totalmente eliminado. A Lux Color é a única empresa do mercado com uma completa linha de produtos com suave perfume, proporcionando assim total conforto na hora de pintar, diferente daquele cheiro forte e agressivo das outras tintas. Então é conforto absoluto durante e depois da aplicação. Olha que beleza! Faça meu favor, né? Não adie mais a pintura da sua casa. Não fique na dúvida ali pensando, meu Deus, com que tinta que eu vou pintar? Pinte você também com Lux Color. As tintas Lux Color cobrem, rendem e duram muito mais. Você gasta muito menos para pintar melhor, tudo com suave perfume. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Vamos saber se o São Paulo vai ser inteligente hoje também, porque o São Paulo entra em campo essa noite pelo Paulistão contra o Rio Claro no Morumbi. Adriano Dolfi tem as informações. Antes do rachão, Muricy Ramalho definiu a equipe que enfrenta o Rio Claro no Morumbi. Rogério Ceni, que foi poupado da última partida, retorna ao time. Sem opções no ataque, Luiz Sabiano, que poderia ser poupado, está escalado. Temendo o desgaste, o momento é de treinos com orientação de posicionamento na bola parada. E muita conversa. O que ele conversou ali com vocês nesse tempo todo? Eu acho que ali é confiança, né? Treinador e jogadores. Eu acho que essa pergunta aí acho que não é devida para mim, mas eu acho que vocês têm que perguntar para o professor. Se ele optar em falar, ele vai falar. Né? Eu, como atleta, tenho que catar o que ele falou. Tem muito mais experiência do que eu. Né, e procurar ajudar o São Paulo, apenas isso. E para o Wellington, uma atividade a mais. Paredão, aí sim ele pode explicar. Sou um cara que me cobro muito, e eu, como estou no setor de meio de campo, eu não posso errar. Né, e eu estou tendo 2 erros a cada jogo, né, de passe. Então, estou feliz com isso, né, em 90 minutos errar apenas 2 passes. É uma coisa que também não é fácil. Então, eu quero diminuir isso até chegar no jogo que eu não erre nenhum. Wellington terminou o ano criticado e como reserva. Começa 2014 na posição de titular. E olha que ele recebeu propostas para deixar o São Paulo, principalmente do futebol europeu e da poderosa Inter de Milão. Simples é a resposta do porquê de ter ficado no clube. Aqui é a minha casa, cresci aqui. Como eu falei, é difícil, né? Você não ficar balançado com a proposta de um grande clube europeu. Fico feliz, né, mas o São Paulo me valorizou, renovei. Agora eu tenho que continuar focado aqui e dar meu melhor para conseguir títulos e ficar para a história do clube. Boa tarde, Basílio. Prazer ter você aqui. Que honra para este Super Esporte. Boa tarde, Elita. O prazer é meu, né? Estar retornando essa casa maravilhosa que sempre proporcionou momentos bons para mim. Muito bem. E você estava rindo porque botaram os meninos no paredão, é isso? Para fazer paredão? A gente fica cobrando, né? Porque é muito mais para o aperfeiçoamento. Porque você vê, ele faz uma função de cabeça de área, mas é um jogador que quando passa muitas bolas erradas. E com isso deve estar se aprimorando e ele só tende a crescer com essa
esse novo trabalho que o Muricy está dando a ele. Aliás, falando em Muricy, você está gostando do trabalho do Muricy agora com esse elenco aí que tem sido tão questionado, né? Tá faltando gente, enfim, ele comentou que está precisando fazer algumas contratações aí. Até o momento, o que você tem achado do São Paulo nesse ano de 2014? Eu acredito que o São Paulo está no caminho certo. Para trazer jogador, para fazer mais volume, é preferível ele trazer jogadores com qualidade para colocar, e colocar já no time, como foi o caso, né, do Álvaro, que chegou e praticamente vestiu a camisa e está respondendo dentro de campo. O Muricy está corretamente na forma que ele está tratando junto com os seus dirigentes. Muito bem, uruguaio. Agora, deixa eu falar uma coisa. Basílio, escuta só. Ontem, vocês lembram que aqui no Super Esporte a gente mostrou o projeto de reforma do Morumbi, né? Vocês estão lembrados? Pois é, a construtora da obra pulou fora. Eita, nós! A Andrade Gutierrez, que seria a responsável pela modernização do estádio, aquela maravilha toda que seria, avisou ao São Paulo que não fará mais parte do projeto, não, senhor. O motivo principal é a forte oposição de alguns conselheiros do tricolor contrários a Juvenal Juvencio. Segundo nota oficial do São Paulo, alguns desses conselheiros se recusaram a obter informações relativas à obra e ainda atacaram a construtora, fazendo ofensas públicas. Porém, a diretoria do tricolor já avisou aos associados que não vai desistir do projeto e que pretende prosseguir com a realização desse sonho da torcida são paulina. Que dureza, hein, Basílio? Não, é muito triste, né? Porque eu acredito que não só essa nova diretoria que está com o Juvenal lá, se preparando e dando garantias de que vai ganhar. E acaba perdendo essa grande oportunidade de ver o São Paulo com uma cobertura linda, maravilhosa, como vocês estão vendo aí, né? Eu acho que quem perde com isso é só o São Paulo mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta, na tua época também era essa treta toda assim Porque isso é uma questão política, né? A politicagem desgrenhenta. Também tinha tanto jogo de interesses assim? O futebol sempre foi assim? Não. Porque, veja bem, hoje acho que se você tirar a Bolsa de Valores, o lugar que mais gira dinheiro é o futebol. E a gente nota que todos os clubes estão em situação difícil, né? Mas ninguém quer largar esse osso. Todo mundo quer saber administrar. Eu acho que agora quem perde com esse tipo de atitude que está sendo politicamente é o próprio torcedor do São Paulo e os dirigentes também. Muito bem, agora vamos falar de uma polêmica, Basílio. A polêmica do momento. Ah, meu Deus. Ontem, o pai de Neymar concedeu uma entrevista coletiva para explicar a diferença de valores da venda do atacante para o Barcelona, já que irregularidades foram denunciadas na Espanha e, inclusive, renderam a renúncia do presidente do Barcelona, Sandro Rosell. Vamos ver. Não poderia ser o garoto jogador. A gente tirou o jogador, gente. Tira o jogador. A NN, a empresa que é responsável pela gestão de carreira do Neymar, que poderia ter a possibilidade e tinha que dar uma garantia para o Barcelona de que ia levar ele em 2014, mas 3 anos para frente, como a gente vai conseguir fazer essa operação? Esses 10 milhões de empréstimo, emprestamos para você. Mas com uma cláusula. Se o menino não vier para cá, você nos paga 40. Olhamos, eu falei assim, Neymar, em 3 anos pode acontecer muita coisa aí. Se o Neymar se machuca, você tem que pagar 40 milhões. E se o Neymar chega em 2014 e fala, eu não quero ir para o Barcelona, eu tenho que pagar 40 milhões. Se o Neymar não faz isso, eu tenho que pagar 40 milhões. Se o Neymar acontece inúmeras coisas dentro do futebol, eu tenho que pagar 40 milhões. Nós pensamos aqui de uma forma, e eu tinha que acreditar que o Neymar, não ia se machucar, eu tinha que acreditar que o Neymar ia continuar mantendo sua performance, eu tinha que continuar pensando em tudo que poderia acontecer de ruim ou de bom. E o que a gente pensa? Tá bom, então tudo bem, tá aqui Barcelona, eu vou fazer uma coisa, os 10, então que a cláusula seja a mesma para mim. Se vocês desistirem do jogador, se acontecer alguma coisa que não seja 2014, vocês também me indenizam em 40 milhões. Fiz um seguro. Que qualquer coisa, o Neymar podia machucar, o Neymar podia isso, podia aquilo. Foi feito um seguro em torno. Esses 10 milhões serviu para ser um seguro para esse jogador. Esse seguro para esse jogador, se a coisa acontecesse para o Barcelona ou para mim, o que nós pegamos esses 10 milhões?
seguramos. Fizemos um seguro para o Neymar, para que chegasse lá na frente, se eu não conseguisse entregar o Neymar, pelo menos eu pagava os 40 milhões do Barcelona. E trabalhamos. E esquecemos e fomos trabalhar. Bom, mostra o Basílio, por favor. Eu acho que isso já diz muito, né? Enfim, o que dizer sobre isso, Basílio? Me ajuda. Eu acho que faltou transparência, né, na negociação. Se a gente for observar, durante 3 anos, o período que o Neymar estava arrebentando, o Santos ganhando tudo quanto é títulos, né? Então, de repente, ele renovando, não querendo sair do Brasil, eu acho que a resposta está sendo dada agora. Agora, faltou uma transparência, tanto pelo dirigente do Santos, como pelo próprio pai do Neymar, das negociações. Mas é como a gente diz, né, na gíria hoje dentro do futebol. O que envolve hoje é igual você pegar o pé de cobra. Você já viu o pé de cobra? Ninguém vai ver. Então, ninguém sabe o que está ocorrendo mediante as negociações que estão sendo feitas. E agora está sendo esclarecido tudo. E os valores vêm vindo desde 2011, né? Então, quer dizer, hoje nós estamos em 2014 praticamente, que as coisas estão sendo esclarecidas. Complicado, hein, Basílio? É mais ou menos feito o enrosco da Portuguesa que nós estamos vivendo, né? Não dá mais para saber quem está falando a verdade, quem não está falando, o que aconteceu ali. Tá um enrosco. Eu queria saber rapidamente tua opinião sobre essa história toda da Portuguesa. Em primeiro lugar, eu acho que algum dirigente da Portuguesa está conivente disso, entendeu? Porque não é admissível que você ganhe no campo e você acaba sendo punido. Alguém deveria ter sabedor, como todo dia sai uma notícia. O advogado, o dirigente e a própria CBF estão aí envolvidos. E hoje, dentro do Ministério Público, está levantando tudo, e acho que as coisas vão ser esclarecidas o mais rápido que se imagina. Sim, sim. Roberto Senise está em cima. E olha só, gente, hoje é dia de clássico, hein, no Paulistão. Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro. No Santos, o clima está pegando fogo dentro e fora de campo. Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do Peixe antes do clássico dessa noite na Vila. Vamos ver. Clima quentíssimo nos bastidores do Santos. As explicações do pai do Neymar sobre os valores da nebulosa venda do filho para o Barcelona subiu a temperatura na situação e oposição do clube. Sensação térmica de 40 graus no treinamento de ontem. Oswaldinho se esconde do sol, evita uma insolação. Mas a moringa do professor também está fervendo com outros assuntos extracampo. O primeiro no departamento médico. O atacante Giovânio, com lombalgia, provoca uma dorzinha de cabeça no treinador. Eu tenho a esperança que ele jogue. E como o Jorge Eduardo é quem faz a função dele, que eu vi na equipe de júnior, eu queria fazer o treinamento. Então fiz com um jogador que faz exatamente a função do que não está podendo treinar. Enxaqueca mesmo, para valer, tem o Oswaldo de Oliveira quando o tema é Leandro Damião. Se pagarem ao Internacional a segunda parcela da transferência ainda hoje, há tempo para o centroavante finalmente ser inscrito no campeonato e encarar o Corinthians. Acho que ele não vai ter condição de jogo, por isso eu já estou trabalhando com outra opção. E o Cícero? Sai, não sai, vai embora, por enquanto fica e joga. Deixei ele muito à vontade, porque é um profissional, sabe o que ele quer, né? E eu só procurei mostrar a importância que ele tem para a equipe e como é importante ele se manter jogando, né? Incertezas de vários tipos que, segundo Oswaldo de Oliveira, não abalam o clima firme de harmonia que impera aqui no departamento de futebol do Santos. Nem mesmo o imbróglio Neymar, o caso mais quente do momento. Não me afeta, não notei nada diferente, ninguém me passou nada. Nós fizemos várias reuniões aí para falar de Damião, falar de Cícero, falar, enfim, de tudo do clube. Nunca esse assunto foi ventilado. Para o clássico contra o Corinthians, logo mais na Vila Belmiro, na zaga, sai Jubal, entra Neto. E se há dúvidas no ataque, a estratégia para facilitar o balançar das redes talvez seja reposicionar o alvo.
Tudo bem, agora o Corinthians, né? O repórter Luiz Henrique Gurian tem as últimas informações do Timão, que deve contar com um senhor elenco para combater o peixe. Olá, olá, Anitta. Vamos aqui então no Super Esportes contar o Corinthians que 10 da noite enfrenta o Santos no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, e tem mudanças. O Wendel, lateral esquerdo, livre do departamento médico, volta. O Danilo treinou entre os titulares, volta. O Guerreiro também volta. E o Romarinho, que começou no banco, também deve voltar. O Alexandre Pato, que começou como titular, está relacionado, mas começa no banco ou começa como titular? É uma das dúvidas do técnico Mano Menezes, que eu confirmo. Disse que escalação só 45 minutos antes da bola rolar. Agora, a questão entendimento daquilo que o time do Corinthians tem em relação ao que o técnico Mano Menezes pensa. Lembra que foi mais ou menos essa conversa dele quando deixou o Flamengo? Ele explicou assim. Os jogadores de todos os clubes brasileiros são de alto nível e eles entendem bem o que o técnico quer. Às vezes o técnico é que não consegue transmitir. Foi isso que eu falei em relação ao Flamengo, e gosto sempre de deixar claro, porque senão fica parecendo que estou fazendo uma crítica ao jogador. Não estava fazendo. E não é diferente aqui no Corinthians, os jogadores entendem muito bem aquilo que a gente quer. E o dia que não entenderem, aí nós vamos tratar lá dentro, onde é o lugar da gente conversar esse tipo de assunto. Bom, agora é entrar em campo e sair com a vitória, é o pensamento corintiano. Como o pensamento do Santos também é entrar em campo e sair com a vitória, tudo leva a crer que de novo nós teremos mais um grande clássico nesse Campeonato Paulista, na história do futebol de São Paulo. E tem o lado descansar mais ou menos. Pro Oswaldo Oliveira, o Corinthians descansou mais porque jogou um dia antes. O Mano Menezes não vê tanta vantagem assim. Se ele considerar que teve uma grande vantagem em relação ao Corinthians, porque jogou com o Ituano um dia depois, a gente jogou no sábado e ganhou um jogo um dia menos no jogo anterior. Então, a hora você tem um pouquinho de prejuízo, depois você tem um pouquinho mais de horas para jogar, e o campeonato é assim. Lá na frente vai acontecer com eles, e talvez em outra oportunidade, contra outra equipe. Não pedi para jogar no sábado. Aliás, não gosto de jogar sábado às 9 da noite. Um horário ruim de jogar futebol, não é feito para jogar futebol às 9 da noite. Pois é, esse então é o time do Corinthians que vai a campo contra o Santos. 10 da noite, eu confirmo, Vila Belmiro. Contamos então o Corinthians nas imagens de Fernando Moreno, André Diogo, eu, Luiz Henrique Gurian, contei aqui no Super Esporte. É teu, Anitta. Vamos lá, Basílio, eu toco pro Basílio. Expectativa pro jogo de hoje? A expectativa é boa, né? A única coisa que eu tenho admiração muito grande é a forma que o Oswaldo recebe, né, a pressão, e ele procura tranquilizar o grupo de trabalho dele, ele vai trabalhar com aquilo que tem, ele está fazendo uma mescla com esse time do Santos, e o Santos até o momento está com 77% de aproveitamento, enquanto o time do Corinthians é o que até agora não correspondeu, já teve uma oscilação. Ele está com 66% de aproveitamento, mas há dúvidas do Mano Menezes em praticamente escalar essa equipe aí. Mas é aquele negócio, é um clássico, e o clássico o jogador sabe que é o momento dele tranquilizar o seu ambiente e ter um momento também mais importante, que é a quarta rodada. Eu acho que entre a quarta e a quinta rodada é o momento que o jogador tem de se recuperar, principalmente na sua preparação física do ano 2014. Seu favorito e seu placar, por favor. Empate. Lelê. Olha, então vamos desempatar esse negócio aqui. Eu gostaria de ver um gol do dia, mais precisamente 13 de outubro de 1977, aos 36 minutos do segundo tempo. Conhece esse gol? Pô, obrigado por essa homenagem. Corinthians e Ponte Preta? Solta pra mim, olha lá que bonito. Basílio, fala pra gente, semana que vem você vai fazer aniversário, é dia 4 de fevereiro. Você foi o cara que quebrou o jejum de 23 anos do Corinthians sem vencer nada. Como é que é? Você ainda é parado na rua? Como é que é a tua vida hoje em dia, Basílio? Olha, por incrível que pareça, hoje ele é muito maior do que na época que eu fiz o gol. Hoje não é só corintianos, né? Tem torcedores de outras equipes que conversam comigo, tiram foto, pedem autógrafo.
Eu acho que a valorização que a gente tem, não só do gol dessa conquista, é que passou para a história, mas uma história de um momento mais positivo que esse grupo teve. Muito obrigada por ter vindo, Basílio. Grande prazer te receber. Obrigado. Quase que eu falei um palavrão. Prazer. A gente vai pro intervalo, gente. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigada. tá? Tá magrinho, Um abraço a vocês. Obrigado pelo magrinho. Break e a gente já volta. Super Esporte de volta agora para dar um beijinho de tchau para vocês e para lembrar do blog gazetesportiva.net. Você entra lá no site gazetesportiva.net e clica em blogueiros. Temos vários blogueiros importantes aqui na casa, Flávio Prado, Celso Cardoso, Michele Janela, e agora eu tenho meu blog. Você vai lá então e clica na minha foto. O nome do meu blog é Futebol Poético, para tentar deixar esse futebol de uma maneira mais humanizada, mais leve, menos pesada, não é verdade? Pode ser? Eu procuro aguardar o seu comentário, tá bom? Por favor, me escreva. Eu agradeço. Posso encerrar? Posso ir embora? Posso ir para minha casa? Eu posso, Rodolfo? Obrigada. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, a gente volta amanhã com Godoy. E mais notícias de esporte, 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Tchau. Hoje, 6 da tarde, o time do Gazeta Esportiva entra em campo com as últimas notícias do esporte. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Some of those that work forces, for the same that burn crosses.